Olá, eu sou o Fulvio Pacheco, sou quadrinista e sou coordenador da Gibiteca de Curitiba, que aqui na cidade de Curitiba é o polo da cultura geek, né? É um espaço com exposições, eventos, acervo, cursos e tal, e trabalho nessa área, né? Eu vim aqui para falar um pouco sobre a representatividade autista, né, nos quadrinhos. Por quê? Porque eu sou autista, certo? Eu acabei descobrindo que eu estou dentro do espectro autista, e eu fiz uma publicação há uns anos atrás sobre o autismo, assim, né? Então eu vou começar falando dessa minha publicação e depois eu vou falar um pouco de outras publicações que também acabaram focando nessa temática autista. Então eu vou começar falando, né? Antes assim de falar, eu vou explicar um pouco, assim que na verdade sim, eu tive essa publicação autista, só que eu fiz outras publicações, né? Eu na verdade, eu já participei de 42 publicações, né? Algumas só minhas, outras coletâneas, outras pequenas participações, mas no total foram 42. A maior parte, assim, eu falei sobre lendas de Curitiba, sobre a temática de terror, uma das mais conhecidas delas é a Loira Fantasma de Curitiba, né? Depois acabei descobrindo que isso, na verdade, era um dos meus hiperfocos, e hiperfocos é uma das características do autismo. Mas vamos falar, né, que o tema aqui é autismo, vamos falar das minhas publicações que tem a ver com autismo. Então, assim, eu tenho um filho que é autista, né, que a gente acabou descobrindo que é autista. A gente começou a trabalhar com ele num centro que tem aqui em Curitiba, que se chama Centro Conviver, e ali, a partir dali, a gente teve o diagnóstico dele, né? E eu acabei descobrindo que eu também sou autista a partir das características dele, das conversas que a gente teve com as psicólogas lá. Eu tive um processo bem longo, assim, do meu laudo, assim, né? Porque assim, os autistas, na verdade, eles são muito subjetivos, né? Cada um é de um jeito. A gente tem algumas características centrais, né, que fazem do indivíduo como autista, só que às vezes uma característica dessa num caso é mais forte, no outro não, né? Eu sou um Asperger, digamos assim, né, um Asp, como, né, tá na moda falar agora, mas eu tenho as características mais leves, né? Isso não faz com que eu não deixe de ser autista, assim, né? E daí, assim, eu comecei, a partir desse centro de autismo, onde meu filho se tratava, a fazer algumas palestras, né, falando um pouco como um pai de autista que acabou se descobrindo autista, né. E daí para essas falas, para essas apresentações, eu acabei montando uns PowerPoints e acabei ilustrando esses PowerPoints, porque assim, o autista, como eu, se expressa muito melhor por imagens do que por palavras. Então eu achava que eu acabava passando melhor o que eu tinha para dizer através de imagens, acabei ilustrando esses meus PowerPoints, né? E essa foi uma das origens do meu quadrinho. Foi essas ilustrações que eu comecei a fazer para mostrar a trajetória de como que a gente tinha descoberto que meu filho é autista. Além disso, eu também durante uma época, eu sou funcionário da Prefeitura de Curitiba, né? Eu trabalho na Gibiteca, eu sou concursado, mas antes eu trabalhei na Secretaria de Educação, né? E na Secretaria de Educação eu desenvolvi alguns materiais de inclusão, certo? Eu fiz esse material aqui, que chama Bullying Não é Brincadeira, certo? Que dentro da Secretaria de Educação tem um setor de inclusão, e nesse setor de inclusão eu acabei desenvolvendo esse material, que era uma cartilha que falava sobre várias necessidades especiais, né? Elas vinham junto com uma espécie de uns toy arts, assim, né? E quando a gente desenvolveu esse material, né? A gente fez vários personagens e cada um desses personagens representava uma necessidade especial, né? E no caso, o personagemzinho que representava o autismo era o meu filho, era o Lilo, né, que o nome do meu filho é Murilo, a gente colocou o nome do personagem de Lilo, né, o Lilo aqui, e ali contava a história, só que a historinha que contava ali do personagem, que era autista, era a história do meu filho, sabe? Ele foi uma coisa muito bacana esse material aqui, porque assim, a gente fez, é um material simples, era uma caixa, uma pasta, né, que vinha a cartilha, os bonequinhos, tinha o toy art de cada um dos personagenzinhos, né,
E com a proposta dos professores das escolas municipais de Curitiba fazerem atividades a partir desse material, né? Depois, né, ao longo daquele ano, os professores desenvolveram atividades e no final do ano eu participei de um seminário, né, com o resultado desse material nas escolas, né? E acabou que foi incrível aquilo, sabe? Aquele seminário, assim, eu assisti peças de teatro, exposições, grafites, inúmeras músicas que fizeram a partir do material e foi super emocionante, imagine. Fizeram várias peças de teatro, apresentações de dança que tinham o meu filho lá sendo representado, assim, né? Muito incrível. E eu achei muito legal o alcance que isso teve. Na verdade é um material muito simples, ele tem praticamente uma página falando de cada personagem, né? Mas, nossa, eu achei que o resultado daquilo foi incrível, sabe? E daí eu pensei, não, então que tal fazer assim, um material um pouco mais aprofundado, e no caso daí focando especificamente no autismo, e daí não um material institucional, um material meu mesmo, assim, né? E acabou que eu fiz o Relatos Azuis. Voltando um pouco, assim, depois, aquele material lá na Secretaria de Educação, ele fez tanto sucesso que depois a gente fez, alguns anos depois, com eu já lá na Gibiteca, um material falando sobre, digamos assim, sobre aquelas crianças que foram representadas ali, que tinham necessidades especiais, e qual que foi o futuro dessas crianças. Então aqui estão as crianças, né, ó, representadas, né, e aqui a gente tem, digamos assim, fazendo a projeção do que foi o futuro daquela criança que foi a partir do bom desenvolvimento nas escolas, né. Então aqui tem o Lilo, né, como se fosse o futuro do Lilo, e daí o futuro de todos os outros personagens, o futuro da menina surda, do menino cego, né, e assim por diante. Eu sei que foi um material que foi muito rico ali na Secretaria de Educação, né, eu fiz ele, na verdade, assim, eu já estava na Gibiteca, essa segunda parte já com a ajuda dos alunos da Gibiteca, do curso de arte digital, do professor Marcelo Lopes, lá um dos professores da Gibiteca, eu sei que foi uma ação bem legal. Mas voltando à publicação, como eu falei, como teve toda essa repercussão super legal desse material, e mais o material, eu comecei a fazer primeiro um blog, que o blog ainda existe, chama Relatos Azuis, se vocês buscarem no Google Relatos Azuis, geralmente o primeiro que aparece já é o blog, em que eu fui publicando em forma de tiras, assim, né? E daí eu fiz aqui a Relatos Azuis, certo? Que é essa revista aqui. Na revista, então, eu conto, né? Conto como que foi, como que primeiro nasceu, eu brinco um pouco com o lance das cores, que nasceu meu filho, no começo, assim, eu sonhava com o azul, com o nascimento do filho o menino, e depois nasceu a menina, e daí a minha vida ficou rosa, e daí acabou que depois ficou azul, mas junto com o azul chegou o autismo e tal, e eu faço um pouco de uma analogia do azul, tanto que eu fiz todo em tons de azul e rosa, né, a publicação, porque, né, azul é a cor que representa o autismo, se bem que isso é muito questionável, porque na verdade, né, existe uma lenda, uma teoria que tem mais meninos que meninas diagnosticados como autista, e depois de ver muitas palestras, participar de muitas discussões, descobri que não é tanto assim, certo? Mas saiu a revista, né? A revista foi super legal quando ela saiu, a gente lançou em 2016, eu lancei na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é um mega evento aqui em Curitiba, que reúne 30 mil pessoas e que vem quadrinistas do mundo inteiro. E uma coisa interessante é que assim, ó, esse ano de 2016 foi o ano que mais foi publicadas revistas em Curitiba, certo? É um ano histórico dentro do quadrinho local. E de todas essas revistas que foram lançadas, né, se eu não me engano foram 52, posso estar equivocado, mas se eu não me engano foi isso, assim. Não tenho certeza, 52, mas que seja, né? 52, até aconteceu um evento histórico de um lançamento coletivo das 52 revistas, né? Então a gente fez o lançamento coletivo. Então, e de todas essas revistas, a Relatos Azuis foi a que mais vendeu, certo? A gente depois fez um bate-papo com todos os autores, a gente tem o Dia do Quadrinho Nacional lá na Gibiteca, né, que a gente reúne, uma grande parte dos autores, cada um falou do que fez e quanto que vendeu e tudo mais, e a gente, né, eu cheguei à conclusão que a Relatos Azuis foi a revista que mais vendeu aquele ano, certo? Então, isso deu para ver como ela teve interesse, né, como as pessoas tiveram interesse, né, de ler, de procurar, de ver, e acabou que a partir desse lançamento na Bienal de Quadrinhos,
eu fui fazer o lançamento em várias outras partes do Brasil, certo? Fui convidado para lançar em São Paulo, em Fortaleza, fui em vários programas de televisão fazer o lançamento, eu fiz um programa com o Marcos Mion, um programa sobre pais do Marcos Mion, né? Que teve um episódio só comigo, falando sobre meu filho, sobre o autismo, também foi na Globo News, eu sei que ela repercutiu bacana, assim, no Brasil inteiro, né? E assim, a revista em si, além de ela falar da descoberta do meu filho, ela fala da minha descoberta, ela faz assim aquela panorama de toda a minha vida e o que eu tive de bacana e o que eu tive de ruim do autismo na minha vida, né, e o que eu fui, todas aquelas incógnitas que eu tive ao longo da vida, como que elas foram solucionadas a partir de tudo que eu li, só sobre mim, mas sobre as outras pessoas da minha família que também tinham um perfil autista, sobre né, as várias coisas, as dificuldades e até as vantagens, né, que o autismo não é só coisa ruim, o autismo muitas vezes pode ter muitas vantagens, né. Eu, por exemplo, soube lidar de uma forma bacana, assim, com o meu hiperfoco, com todos os meus hiperfocos, meu hiperfoco em artes, em quadrinhos, e a partir disso fazer artigos, né, e trabalhar com, né, hoje em dia eu trabalho meio que o que eu gosto, assim, sabe, trabalho com arte, né, mas assim, além disso, eu acabei falando também de outros artistas, né, que assim como eu também trabalham com arte e também estão dentro do espectro autista, até algumas pessoas famosas e tal, né, que eu comecei eu listei ali na minha revista, e também falei um pouco sobre as mobilizações que acontecem aqui em Curitiba relacionadas com o autismo. Né, então, e daí a partir dessa revista, né, como eu falei, de todas as coisas que eu participei, né, como eu expliquei, eu fiz lançamentos, dei várias palestras em vários lugares do Brasil, né, como essa, né, que eu estou participando aqui virtual, mas presencial, né, eu viajei para vários lugares e, né, participei de vários programas de televisão, assim, né, a partir dessa revista. Eu também comecei a pesquisar e ver que eu não era a única pessoa, né, que era autista e que falava sobre autismo. Na própria Bienal de Quadrinhos que eu participei, né, eu participei de uma mesa redonda lá, um debate, que essa Bienal, o foco dessa Bienal era essa questão um pouco mais inclusiva, né, já teve mesas, não inclusiva, mas era uma Bienal que o foco era bem voltado à representatividade, teve mesa com os negros, com as mulheres, sabe? E teve essa mesa com as publicações em quadrinhos com necessidades especiais, né? Tinha, acho que, se não me engano, 5 autores, né? De muitos que eu vou falar um pouco daqui a pouco, né, deles. Mas um dos que eu conheci dentro dessa mesa, na Bienal de Quadrinhos aqui de Curitiba, foi o Rodrigo Tramonte, que fez essa publicação chamada Humor Azul, certo? O lado engraçado do autismo, né? O Rodrigo Tramonte, ele é lá de Florianópolis, né? Acabou virando um amigo meu, assim, sabe? Ele trabalha a publicação dele em forma de tiras, assim, né? Como o nome fala, assim, é o lado engraçado do humor, né? Mas é uma publicação bem parruda, assim, tem várias páginas, né? E é bem divertida, bem engraçada. Ela tem um personagem, uma coisa interessante que eu vi em todas essas publicações que falavam de autismo, é que todas elas, sem exceção, são biográficas, sabe? É muito bacana isso, você vê a representatividade, você vê o quadrinho sendo falado pelos próprios autistas, assim, né? Eu até participei de um evento em Fortaleza, chamado EBA, que é o evento promovido pela Abraça, que é a Associação Brasileira de Pessoas Autistas, que depois eu acabei entrando nessa associação, né? Que foi um evento que quem protagonizou foram as pessoas autistas, elas que falaram as palestras e deram, né, lá teve uma mesa só sobre
sobre artes, né? Uma mesa só com artistas que são autistas. Depois abraça, né, no período da pandemia, promoveu 2 lives, né, também só com pessoas, artistas que eram autistas. Eu até acabei mediando as 2 lives por ser um artista autista, né? E o Rodrigo Tramonte também participou de uma delas, né? Mas como eu falei, né, o foco, né, é o humor, é falar de uma forma meio engraçada, divertida e biográfica do autismo, né? Além dessa publicação, eu também descobri essa aqui, chamada Nori e Eu, certo? Super bacana, brasileira também, né? Que é interessante porque ela, assim, ela tem 2 versões. Quem desenhou, certo, foi o Nori, né? O nome dele é Peraí. É Masanori, certo? Masanori, ele que é o desenhista, né? E ele fala como se fosse também, a questão biográfica, fala de como foi a descoberta do autismo, das questões do autismo, né? E ele tem 2 versões. Ele tem a versão do próprio autista, né? Que é o protagonista da história, e depois ele tem uma outra versão que é a versão da mãe, né? Que é super interessante, né? Porque a mãe tem muita coisa para contar, né? Imagine quanta coisa que, né? Eu também sou pai de autista e se eu não fosse autista eu também teria muita coisa para contar como pai de autista, assim, né? Então é uma publicação muito interessante chamada Nori e Eu, publicação brasileira. Essa aqui é muito, muito, muito fofa, que é o Mangá Autismo, certo? Do Toku Masa Uno, o Masa Uno, que é o Masato Uno, que por coincidência também é massa, igual o autista da outra publicação. Ele foi meu aluno, certo? O Masato, desde criança, durante muitos e muitos anos, ele foi meu aluno de desenho e ele fez essa publicação também biográfica, né? Essa publicação, o Masato, ele tem um hiperfoco em monstros japoneses, né? O Masato, se eu não me engano, ele é tailandês, mas ele viveu no Japão, o pai dele é japonês. E ele é muito ligado aos monstros japoneses, ao Godzilla, né? O Godzilla, tem um desenho Godzilla ali, homenagem ao Masato. Ele fala muito desses hiperfocos deles, do monstro, e fala também da questão biográfica dele, assim, né, de como que ele descobriu do autismo dele, como foram os tratamentos, da correria que a mãe dele, que é uma heroína, assim, fez com ele. Então ele relata aqui nessa publicação super legal também. A gente tem essa publicação que também é super bacaninha, que é da Turma da Mônica, Um Amiguinho Diferente, certo? Que é uma publicação bem voltada para criança e bem didática, assim, bem que explica assim, sobre o autismo e sobre como lidar com crianças autistas. Tem lá o exemplo da Mônica tendo dificuldade para se comunicar, para tratar ali com o menino, né, que é o André, que é o personagem autista, né? Mas é super legal e super didática, principalmente para as crianças, né, verem. A gente tem essa publicação que é incrível, que se chama A Diferença Invisível, da Julie Dachas, né, que é francesa, certo? Ela é a roteirista dessa publicação, né? A desenhista da publicação é a Mademoiselle Caroline, certo? E é incrível, certo? É incrível porque ela é bem autobiográfica, ela é super bem escrita, tem um roteiro incrível, assim, sabe? Ela é uma autista que depois de adulta, como eu, descobriu que tem autismo e fala ali das várias questões, né, do cotidiano dela, de como que foi a descoberta, a questão com o namorado e tudo mais, né, do autismo dela. Ela é muito bacana, né, a arte é super legal, que a Mademoiselle Caroline fez. É uma arte assim que enquanto a Julie está ali descobrindo sobre o autismo dela e nos tratamentos, ela é toda trabalhada só em cinza e vermelho, né? Essa questão, então tem essa questão de fazer a junção como é que eu vou dizer, a junção da arte com a questão do sentimento, né? Como eu falei, enquanto ela está descobrindo o autismo é tudo cinza e vermelho, e depois conforme ela vai descobrindo, tudo vai ficando colorido, né? E no final a gente tem todas as cores e tal, né? Quando ela já está, né? Foi como eu falei, como no meu caso, né? Foram sendo desvendados todos aqueles mistérios que eu tinha na minha vida, e ali a partir da arte a gente também vê que a Julie também, né? E além, assim, dessa questão da cor, também tem a questão das
onomatopeias, né, que a Julie tinha aquela questão sensorial com barulho, e também, assim, ela trabalhou muito legal com as onomatopeias do quadrinho, né. Uma coisa interessante, gente, assim, quadrinho é muito coisa de autista, assim, sabe. A própria, assim, sabe que existem os PECs, que o PECs é uma forma de ensinar as crianças a partir de imagens, sabe. E o PEC são quadrinhos, né? Tanto para entender as coisas, como para se expressar o quadrinho melhor, né? Todos esses quadrinhos que eu falei aqui são todos autores autistas que usaram as imagens, a sequência de imagens para falar sobre as suas histórias. E eu conheço muita gente, né? Eu tenho um círculo de amizade de quadrinistas e vários, essa galera geek, né, que a gente chama, né, vários estão dentro, alguns sabem, alguns nem sabem que são autistas e tal, né. E a gente tem também, eu até levantei aqui outras publicações, né, como o Gibi Poético, certo, do meu amigo Marco Jacobsen, que participou da mesa lá comigo, né, a mesa que eu falei na Bienal de Quadrinhos, o debate sobre... Que é um quadrinho, na verdade, institucional, que fala sobre todas as necessidades especiais, mas tem um personagem, se não me engano é Paulo um personagem autista, então ele né, aborda também o autismo, mas aborda muito parecido com aquela publicação que eu fiz lá para a Secretaria de Educação. Né? Essa aqui, se não me engano, é para a Secretaria de Pessoas com Deficiência, que é uma secretaria aqui municipal de Curitiba. E daí, assim, gente, a gente tem outras publicações de quadrinhos que não falam especificamente de autismo, mas falam da neurodiversidade humana, certo? A gente tem uma publicação que é muito, muito, muito legal, né, do Fabien Toumé, também, né, francês, que é uma publicação que chama Não Era Você Que Eu Esperava, certo? Que é uma publicação que fala sobre um pai que, na verdade, assim, tinha aquela... como é que eu vou dizer... aquela idealização do filho que ele gostaria de ter, e acabou que o filho nasceu down e não é aquilo que ele esperava, né? Mas uma publicação muito, muito bacana, né? Que fala bem dessa relação, né, do pai com o filho com necessidade especial, o filho com neurodiversidade. A gente tem essa publicação também, ó, super legal, em 2 volumes, em quadrinhos, tem a arte super bonita, super bacana, né? Que é a publicação do Flávio Soares, que eu também conheci na Bienal de Quadrinhos, que ele também foi um dos participantes daquela mesa sobre inclusão, né, que eu participei, que ele também é um pai de uma criança com síndrome de Down, e ele também, assim, mais ou menos na linha do Tramonte, trabalha mais com a questão do humor, também trabalha, assim, meio que em forma de tirinhas, assim, sabe? Ele tem essa publicação, né, na internet, ele tem essa publicação virtual e tal, muito legal, também recomendo assim essa publicação para vocês. E, né, a minha última indicação aqui, que é o Downtown, né, também é uma publicação estrangeira, né, publicação do Neo Lang e Rodrigo Garcia, que também, em forma de tirinha, fala sobre a síndrome de Down, né. Né, mas como vocês puderem ver, eu mostrei aqui várias publicações assim, né, e não é por falta de material, né, que os quadrinhos não vão falar sobre autismo ou sobre outras questões, né, de pessoas neurodiversas, né. E a ideia era isso, né, a ideia, como eu falei, é falar um pouco da representatividade, né, e é isso. E assim, eu tô aí, né, a gente está participando, né, desse evento, Accessibility Art, é um evento super legal, com palestrantes, alguns palestrantes, né, que são pessoas com necessidades especiais, alguns especialistas, né, falando sobre isso, mas é muito bacana, que é um evento, né, que privilegia muito esse protagonismo da pessoa com necessidades especiais, né, da pessoa deficiente, né, então é um evento incrível, né, por tratar, por dar voz para essas pessoas, né. E é isso, né? E é bacana até para ver, assim, né? No meu caso específico de autismo, como eu falei, eu participei do evento lá, né? Do EBA, lá em Fortaleza, né? E eu conheci muitas pessoas, assim, sabe? Eu participei dessas mesas virtuais também com vários outros artistas. Então a gente tem desde autistas que são
super estereótipo de autista, né, que não se comunicam, não se expressam, são fechados dentro de si mesmo, né, até eventos autistas mais extrovertidos, né, inclusive esses que participaram dos debates, a maioria deles são super extrovertidos, assim, né, a gente tem, por exemplo, o Coelho, né, que é um grafiteiro transexual e tal, que é artista e é super extrovertido, mas eu também me considero, né, um autista extrovertido, um autista mais comunicativo e tal, né? E é isso, né? Eu tenho, assim, como projeto futuro, fazer uma nova versão da Relatos Azuis, né? Porque a gente, na verdade, assim, eu descobri do meu autismo a partir do meu filho, e depois, com o passar dos anos, eu descobri que a minha filha também, né, também está dentro do espectro autista, né? Então eu falei, o próprio título, né, Relatos Azuis, foca muito na questão minha, do meu filho, do masculino, e de que os meninos são a maior parte dos autistas, mas eu quero fazer uma nova publicação, né, mais focada nesse descoberta, assim, eu quero tratar de duas coisas nessa minha nova publicação, tanto da questão da mulher, da questão da menina, a partir da experiência com a minha filha, dentro do autismo, e também eu quero falar um pouco de tudo que aconteceu a partir dessa revista da Relatos Azuis, né? Como eu falei, a partir dela eu dei palestra para a Secretaria de Educação, eu dei palestra para todas as pessoas, para todos os tutores, que são as pessoas que acompanham as crianças autistas nas escolas, para falar um pouco sobre autismo. Fui para outras secretarias de outras cidades sobre isso, né? Então, sobre a própria Abraça, sobre as outras pessoas autistas que eu conheci, né? Então, né, a ideia é fazer um Relatos Azuis e Rosa, né? Onde eu falo essas duas questões que eu comentei aqui, né? Então, é um projeto para o futuro, né? Então, em breve a gente tem o Relatos Azuis e Rosas, né? E é isso, né? Foi super legal ter participado do evento, né, da Acessibiliarte. E estamos aí, qualquer coisa você me acha no Instagram, como Fulvio_Pacheco, ou no Facebook, como Fulvio Pacheco, né? Ou no e-mail fulvioorbital@yahoo.com.br, né? Mas se você digitar ali Fulvio Pacheco no Google, você me encontra, certo? E a gente está aí à disposição, né? Dentro da militância a favor do autismo, certo? E é isso. Então tá, foi um prazer participar aqui e até. Tchau, tchau.